olhar para cá, né? Internautas, estamos ao vivo pelo Facebook do PT na Câmara com um convidado muito especial, o deputado Vicentinho Lula, do PT de São Paulo, que está no 4º mandato parlamentar aqui na Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado. Bom dia, Ivana. Bom dia aos nossos e nossas internautas. Bom, antes de iniciar o nosso papo, porque tem muita coisa para ser conversada, né, deputado? Eu queria que você, internauta, curtisse, compartilhasse, fizesse a sua pergunta e levasse esse nosso bate-papo aí para os lugares mais longes aí, para os seus amigos, para as pessoas até, inclusive, que são oposição ao Partido dos Trabalhadores. Sim, e que desconhecem toda a história dos governos do PT, Lula e Dilma Rousseff. Deputado, vamos começar falando sobre a sua visita ao acampamento Lula Livre, em Curitiba, onde tradicionalmente, vários parlamentares, artistas, movimentos sociais e sindicais dão aquele tradicional bom dia ao ex-presidente Lula, mantido preso político na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Bem, foi um momento de muita emoção. Nós já chegamos no dia anterior, à noite, e ficamos lá com os nossos companheiros e companheiras, muita gente animada, carregada de esperança, é claro, também sentindo pelo fato de estar ali tão perto de nós, o nosso companheiro Lula, inocente, preso. Se ele fosse um puxa-saco, ele estaria livre. Mas como ele é alguém que tem um lado e é ao lado da classe trabalhadora, não querem que ele saia candidato a presidente da República. O que me marcou, claro que eu fiz o meu pronunciamento de manhã, claro que eu puxei com o microfone e todo mundo em volta gritamos bom dia, companheiro Lula, 3 vezes. Mas o que me marcou ali, além daquela presença militante de vários movimentos, foi uma coisa que nós também temos que mostrar. A acolhida das pessoas ali em volta do acampamento. Eu vi gente oferecendo café aos acampados, moradores ali. Vi gente que permitiu a ligação de uma tomada para que a energia fosse até os barracos, para não somente iluminar, mas para carregar celulares e assim por diante. Vi gente dos bairros circunvizinhos ali também presentes conosco. Então, não é só aquele que maltratou ou que reclamou, mas também tem muita gente boa que está compreendendo. Eu conversei com uma senhora que falou lá, eu não sei nem o que é PT, não participo de nada. Agora, que o que estão fazendo com o Lula é uma maldade inaceitável, eu achei muito interessante o jeito simples daquela senhora falar. E foi muito bom, também reencontrei amigos desde a época em que eu era presidente da CUT, companheiros de longa data, e tinha gente de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, e o pessoal chegando, né, outros indo embora, cumprindo aquela missão que é fazer o revezamento. Lá estava eu e o deputado Marcon, do Rio Grande do Sul, meu companheiro, nós representávamos a bancada naquele momento. Bom, e é sempre muito gratificante, né? A gente que é jornalista, cidadã brasileira, acompanhar esse ato de solidariedade. Ontem uma cozinheira também, que faz pratos deliciosos, né, para o presidente Lula, esteve lá. Muitos artistas, hoje o Prêmio Nobel da Paz voltou a Curitiba, ele ontem foi impedido de visitar o presidente Lula. Mas antes do senhor comentar, eu queria mandar um alô aqui para Maria Eduarda Ferrão, que está nos acompanhando, deputado de Três Corações, Minas Gerais. Um prazer muito grande tê-la conosco, viu, Maria Eduarda? Um abraço, Maria Eduarda. Bom, vamos conversar, o senhor falou da questão do sindicalismo. Ontem nós acompanhamos aí pronunciamentos super emocionantes, inclusive do presidente nacional da CUT, o Wagner Freitas, falando o porquê dessa perseguição midiática, setores da mídia, do Ministério Público, em relação ao maior líder da história do Brasil, o líder popular, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele falou, inclusive, deputado, o senhor acompanhou, que essa perseguição a Lula, não é Lula em si, a pessoa de Lula, é pelo que ele representa, as ideias, os projetos. Então, ele vem clamando, né? Ele clamou mais uma vez essa participação e elogiou a resistência que vem sendo feita desde a prisão de Lula no dia 7 de abril. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso, porque o senhor conhece o Lula há muito tempo, é sindicalista também, não teve a oportunidade de encontrar com ele, mas está acompanhando todo o desenrolar dessa história. Assim, no dia 6, eu com a minha esposa estivemos com o Lula, lá no Instituto Lula. Ficamos lá, sentados em uma sala, nós três, conversando. Foi no momento em que chegou a notícia da prisão em 24 horas.
Mas o Lula se manteve calmo, muito sereno, consciente de que ele estava sendo uma vítima, tá indignado como qualquer inocente. E eu tenho com o Lula uma relação desde 1977, quando ele ainda era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E convivemos com ele todos os momentos, as greves, o momento em que ele foi preso com base na Lei de Segurança Nacional, no momento em que ele foi cassado pela ditadura militar, coisa que aconteceu comigo depois. Eu também fui condenado pela Lei de Segurança Nacional, não fui preso, mas fui condenado pela Justiça Militar e também fui cassado, juntamente com meus colegas, pela ditadura militar. Então, se eu fosse, ou se o Lula fosse um puxa-saco dos patrões, ele estaria muito bem. Se ele fosse o presidente da República ou criasse um partido para ser aliado dessa elite, não aconteceria nada com ele. Mas a verdade é que é importante que nós nos lembremos que no Brasil nós tivemos casos muito parecidos. O próprio Zumbi de Palmares, que lutou contra a escravidão. O próprio Tiradentes, que lutou pela independência do Brasil. O próprio Getúlio Vargas, que nos seus últimos tempos como presidente da República, a opção dele era pelos trabalhadores. Tanto é que consolidou leis trabalhistas, aumentou o salário mínimo em 100% naquele período e ainda defendeu a indústria nacional. Tanto é que o João Goulart, que queria fazer reforma do Poder Judiciário, reforma agrária, como também educacional e outras mais, sofreu a mesma intenção. Então a história no Brasil mostra que quem está do lado do povo pobre sofre as perseguições, como sofreu Mandela, como sofreu Gandhi, como sofreu o Dr. Martin Luther King, ou Malcolm X. Eu vou um pouquinho mais longe, como sofreu Jesus Cristo, que a opção dele não foi ficar do lado do Império Romano, e sim do lado do povo pobre. Então esta é uma luta que vocês precisam compreender que Lula está nessa situação por dois motivos básicos. Um é que ele escolheu o lado, como ele já disse ontem inclusive, a opção pelos pobres, para acabar com a injustiça. E nós experimentamos esta injustiça que acontecia e experimentamos a melhoria de vida do nosso povo, quando o povo passou a comer melhor, a ter luz elétrica na sua casa, quando o Brasil saiu do mapa da fome, quando o Brasil ganhou alta respeitabilidade por um presidente que até lá fora tem estátua em homenagem a ele, inclusive na universidade como Harvard, por exemplo, não é? E nós experimentamos viajar de avião e outras coisas mais. Tem uma elite aí que não aceita. Sabe por que não aceita? Porque quando o povo fica liberto, o povo não fica mais dependendo para votar, vendendo o seu voto, trocando o voto por uma mixaria, ou sendo manipulado pela grande mídia. Eu estou aqui, inclusive, dando parabéns a você, Ivana, pelo trabalho feito aqui nas redes sociais, porque eu desconfio que a manipulação do povo continua tão grande que eu acho que a Globo já existia na época de Jesus Cristo, que fez o povo optar pela condenação do Jesus Cristo. Então, pessoal, isso é uma coisa muito séria. Então, eu recomendo vocês assistirem a um filme que conta a história de Steve Biko, que foi um líder revolucionário na África do Sul, lutando contra o apartheid e foi assassinado. Em um determinado momento tem a história o diálogo entre os poderosos, que eles dizem, nós não podemos deixar este povo avançar 1 milímetro, porque depois vão querer 2, depois vão querer muito mais. Aqui no Brasil não querem que o nosso povo avance, porque um dia o povo vai perceber que, de fato, o Brasil é de todos nós e as riquezas são nossas. Deputado, muita gente se manifestando aqui no Facebook do PT na Câmara. Ivo Araújo, por exemplo, diz fora Temer, todos na rua. Leida Silva Cabral mandando uns beijinhos aqui pra gente.
Tem o Marcelo Correia, olá Marcelo Correia, Eudeni Nascimento, gente parabenizando aqui o trabalho do senhor, viu? Obrigado. Gente, vale lembrar que Vicentinho está aqui, Vicentinho Lula, depois o senhor explica o porquê do Lula. Já são 4 mandatos. 4 mandatos consecutivos lutando por você que é trabalhador brasileiro, que depois a gente vai conversar também, Vicentinho. Você acabou de citar aí, né, tudo que foi feito pelos governos do PT, Lula e Dilma, que vem sendo desmontado por esse governo ilegítimo de Michel Temer. Né? Inclusive a reforma trabalhista, né, que acabou com a carteira assinada, é o trabalho aí intermitente, e que Lula se propõe, ele sendo candidato à presidência da República, isso que as pessoas têm que entender também, de que tudo volte ao normal, de que a vida da gente se restabeleça, de que você que está reclamando aí da vida, você tenha melhores condições de vida como você teve naquela época. Uma das propostas do Lula é uma decisão nacional revogatória e o povo decidindo toda essa maldade que aconteceu contra nós. Olha só, pessoal, o primeiro passo para o golpe foi o afastamento de uma mulher honesta, eleita por 54 milhões de votos, uma mulher digna, a presidenta Dilma Rousseff. Eles afastaram a Dilma para desenvolver projetos que retirassem e destruíssem toda a nossa esperança. O primeiro deles foi a entrega do pré-sal. Vocês lembram disso? Lembremos-nos que o pré-sal, para quem é nordestino sabe do que eu vou falar agora, o pré-sal é a nossa botija. O pré-sal foi uma riqueza, uma sorte que o Brasil teve, graças à tecnologia da Petrobras, ao investimento do conteúdo nacional e a postura do Lula com a Dilma, que era ministra das Minas e Energias, e naquele tempo. O pré-sal, uma riqueza tão grande, que o primeiro cuidado que o Lula tomou, e nós também tomamos, foi votar que parte deste dinheiro do pré-sal iria para cumprir 3 objetivos. Um deles, um percentual para a educação, um outro percentual para a saúde e um outro percentual para o combate à miséria no Brasil. Segundo os estudos da época, em se mantendo a relação internacional de exportação e importação, as mesmas tecnologias, em 25 anos, o Brasil estaria com o seu povo nas mesmas condições que estão hoje vários países avançados da Europa, como a Coreia do Sul, também lá da região asiática, como do Japão. Mas eles já derrubaram essas medidas e entregaram o pré-sal para as multinacionais. Tanto é que no final do ano passado, nós fomos contra, mas perdemos uma votação, graças ao José Serra, que foi o autor da quebra da partilha, e um benefício de R$1 trilhão para a Shell e outras empresas petrolíferas do mundo inteiro. Nunca foi feito isso, nem com a Petrobras. Depois veio a terceirização, que precariza, que enfraquece, que destrói direitos, expectativas. Depois veio a própria reforma trabalhista. E, aliás, com esta reforma trabalhista mudaram 115 itens da CLT e exageraram tanto que depois o golpista Michel Temer fez uma medida provisória 808, mas fez para inglês ver, para enganar o povo de novo, porque no próximo dia 23, portanto, ela caduca e não há mais possibilidade de apresentar uma nova medida provisória. Então as coisas continuarão como está com esta, eu chamo, deforma trabalhista. Também eles tentaram. Um instantinho, aproveitar, desculpe interrompê-lo, mas o senhor falou da questão aí do pré-sal, né? Esse percentual aí para a saúde, para a educação, para o combate à miséria, né? Sim. Nós temos a PEC também, a PEC que congelou por 20 PEC anos. 95. PEC 95. Paralelamente a isto, eles apresentaram uma PEC que hoje vale, infelizmente, e isso nós queremos derrubar com o governo Lula, uma PEC em que durante 20 anos não terá investimento nem em saúde, nem em educação, nem em moradia, em projetos sociais. E comecem a perceber, farmácia popular fechando,
assistência social diminuindo cada vez mais. E não é só isso. Também, além dessas medidas todas tomadas, eles ainda protegem o bandido do Michel Temer. Vai surgir uma nova denúncia. Fiquem de olho. Aliás, já fiquem de olho antes. Eu tenho, inclusive, uma relação dos deputados que votaram com os trabalhadores, que votaram com o Brasil e que votaram com o patronato, com os banqueiros, com os grupos internacionais, para que esse povo nunca mais seja eleito. Tomara que o nosso povo tenha consciência a observar. Porque, na verdade, caro amigo telespectador, cara amiga, esta Câmara não representa o povo brasileiro hoje, com sinceridade. Aliás, eu agora recebi a diplomação de mais um título, graças a Deus. Agora eu sou pós-graduado em Economia do Trabalho da Unicamp. Eu vou explicar que esse curso foi durante 2 anos, toda sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite, 580 horas de estudo, e a minha monografia mostrou que esse congresso não representa o povo. Você tem uma ideia, Ivana? As mulheres da sociedade são mais de 50%. 52% na população brasileira. Aqui são apenas 11%. Mas desses 11% ainda tem mulher fazendeira, mulher do governador, mulher empresária, que não votam, como Benedita da Silva, como Luiz Erondina, como Maria do Rosário e outras mais. Nosso povo negro, nós éramos, na legislatura passada, 11% também, caímos agora para 4,5%. E dentre estes 21, 22 deputados negros, ainda tem uma parte que é fundamentalista, reacionária, de direita, que nada tem a ver nem com a luta do povo negro, e fica usando a fé do povo, usando de má fé. Operários, por exemplo, nós, digamos, por exemplo, na bancada de São Paulo, mais de 50 deputados são ricos, são empresários. Tem 70 deputados. De 70, são empresários. Operários tem 2. Tem eu e o Paulinho da Força, com quem eu tenho profundas divergências. Inclusive, não somente eu, mas o Brasil inteiro, até o pessoal da Força Sindical. Muitos deles também. Trabalhadores rurais, nós temos uma bancada de fazendeiros, que são 188 trabalhadores rurais, apenas 3 trabalhadores rurais. Como é que a gente vai fazer reforma agrária? Índios não tem nenhum representante. Como é que nós vamos aqui em lutar? Eles querem, inclusive, aprovar a PEC de 215, que tira do Poder Executivo e transfere para o Poder Legislativo a competência para redefinir as terras indígenas e quilombolas. Isto é muito grave. Eu não sou contra que os ricos sejam deputados, não. Mas vamos fazer o seguinte: deixem que os ricos votem nos ricos e os pobres votem nos pobres. Se assim acontecesse, não estaríamos passando pelo que está acontecendo hoje. Daí a necessidade de você participar, né? De levar essa discussão ao seu amigo, no dia a dia, à sua comunidade, né? As pessoas da família, justamente para esclarecer toda essa história e a gente tirar de uma vez por toda, né, deputada, essa ideia aí de fake news, da gente sem checar a informação, tá repassando essas informações para as redes sociais. Mas vamos voltar às mobilizações que estão lindas. São atos, são mobilizações, são vigílias, não só em Curitiba, mas aqui em Brasília, em Fortaleza, em todo o país e fora do país também, né, deputado? Sim, e fora do país está crescendo, viu? São sementes. Está crescendo porque aliás, eu quero parabenizar a nossa comunicação, não só aqui televisada, como a escrita, a radiofônica também. Graças a estes meios de comunicação criados, é possível vocês terem informações que a Globo não passa. Vocês já viram a Globo falar alguma vez que o Lula está em primeiro lugar nas pesquisas, mesmo preso injustamente? Pois é. Então isso é uma coisa importante. Lá fora, a mídia não é tão controladora como a daqui, não esconde tanto. Por isso eu viajei recentemente, fui para a Argélia, e em Argélia era um encontro mundial, e lá gente de toda parte da Europa, da África, da Ásia, da América,
todo mundo indignado com o que estava acontecendo no Brasil. Com o que estava acontecendo no Brasil. E essa história de não permitir o Prêmio Nobel da Paz entrar na prisão, né? não permitir que 9 governadores não entrassem, mostra que, de fato, a situação está cada vez grave, porque os 3 poderes estão, digamos, afinados na continuidade do golpe. Claro que quando eu falo os 3 poderes, eu não quero falar todo mundo, eu não posso condenar todos os juízes, mas a dona Carmen, por exemplo, que pediu pelo amor de Deus para que o PT indicasse ela para ser ministra, dizendo, olha, é o cargo da minha vida, que na hora que empatou, no caso do Aécio, ela livrou o Aécio, e quando empatou no caso do Lula, ela condenou o Lula, com a questão do habeas corpus, envergonhando o mundo, porque na verdade está envergonhando o mundo. Vocês terão acesso ao artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Lá diz o seguinte, nenhuma pessoa poderá ser presa em ação condenatória enquanto não transitar em julgado. O que significa transitar em julgado? É que não tem mais recurso. Você pode recorrer em todos os momentos. Eles vão dizer, olha, mas isso é... A Milita fala, olha, mas isso vai livrar todo mundo da Lava Jato. Mentira! Porque o povo que foi preso na Lava Jato foi preso com o instituto da prisão preventiva, prisão temporária, prisão em flagrante ou coisa parecida. Então, se permanece as prisões quando qualquer cidadão signifique risco para o país. No caso do Lula, ele não tem risco. O Lula não é um criminoso, não é ladrão, não vai roubar a carteira de ninguém. O Lula é apenas o provável presidente da República. Eles não engolem, eles não aceitam, fazem todo tipo de manobra. Lá fora, portanto, Ivan, a mobilização está ficando boa. Já estão, do mesmo jeito que nós queremos aqui comitês pela libertação do Nelson Mandela, lá fora já estão criando comitês pela libertação do Lula. Isso é muito bom. E nós vamos ter a presença de várias lideranças internacionais que virão aqui. Aliás, vamos torcer, pessoal, porque o Lula está sendo indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Já pensou que vergonha para o mundo uma situação como essa? Então, pessoal, eu quero dizer para vocês, continue se mobilizando. Não precisa ir, se não puder, não precisa ir a Curitiba. Faça na sua igreja, faça no campo de futebol, no barzinho tomando uma cerveja. Faça na sua comunidade, faça na sua praça, faça nas suas comunicações, né? E com os argumentos, porque o argumento deles é a manifestação de ódio. Porque se for comparar argumento com argumento, eu quero ver um deles vir aqui defender o que nós estamos defendendo de maneira contrária, com justificativa. Não tem. Pois é, justamente com argumentos como esses que o deputado Vicentinho Lula está fazendo, esclarecendo a vocês. Mas olha só, as mobilizações estão lindas. Nessa terça-feira eu entrevistei o deputado Assis Carvalho, que também está acontecendo uma caravana Lula Livre no Piauí. E a gente Assis viu... Lula Carvalho. Assis Lula Carvalho. E agora também com cirandas, com poemas, né? Porque a gente não pode ficar só no discurso, né, deputado? A gente tem que mostrar as coisas boas, mas as coisas ruins também. A gente aqui não está para esconder nada. Né? Então, assim, no meio dessa mobilização, dessa coisa tão bonita, que não acontece só no país, mas no mundo, existe uma parcela pequena, graças a Deus, que justamente ontem o próprio presidente nacional da CUT estava falando, que são os nazistas, os fascistas, que vão lá e tentam denegrir toda essa movimentação, toda essa mobilização, toda essa resistência ao redor do presidente Lula, que não existem provas contra ele. Então, por exemplo, vamos citar algumas questões. A caravana de Lula, a última, aquele ocorrido horroroso dos tiros, né, que eu queria que o senhor comentasse também a respeito disso, de roubar o carro de um assessor do Partido dos Trabalhadores e tirar tudo ali, entendeu? E ninguém viu. E da própria negociação dos movimentos sociais que estão ali para lutar pela defesa da democracia e por Lula, né? E com apoio da população ali de Curitiba, de se sentirem acuados, de tentarem, né, acuar essas pessoas, e a polícia não está presente no momento necessário. Então, qual é a leitura que o senhor faz dessa situação? Pôncio Pilatos, quando teve Jesus sob sua custódia, ele perguntou: que crime esse homem cometeu? Mas depois ele se acovardou e deixou
Jesus Cristo ser crucificado. Eu não sou Pôncio Pilato, mas eu pergunto, que crime o Lula cometeu? A gente não pode se acomodar. O que está me deixando contente é perceber que pessoas, inclusive no meu prédio, quero mandar um abraço para o Alex, que é meu vizinho, que ficou muito indignado quando eu estive na posse do Lula como ministro, e ele estava muito bravo porque se baseou nas informações da mídia. Falou, Vicentinho, eu nunca mais vou votar em você. Nós tivemos até uma briguinha, não é? Agora ele está com a camisa do Lula, dizendo, não aceito injustiça. Como é o nome dele? Alexandro. Um abraço, viu, Alex? Alex, lá do meu prédio. Quero mandar um abraço para você, Alex, pela sua postura digna de uma pessoa que, embora não seja do PT, mas vai adquirindo consciência, o mínimo que você tiver de consciência. Esses acontecimentos com o Lula, essas manifestações já desprezíveis, já com a dona Marisa, ou com alguém lá no avião, lá na torre de comunicação, me faz lembrar o que aconteceu com a Ku Klux Klan dos Estados Unidos, ou com o Apartheid, mas sobretudo com o nazismo. O nazismo, a primeira coisa que eles fizeram para enganar a sociedade foi desqualificar os partidos, desqualificar a política, desqualificar o movimento sindical. E foi desqualificando. E imagina uma pessoa só porque era judeu, já era condenado à morte, humilhado em praça pública, não é? E o assassinato em massa que aconteceu, que não foi somente com, quer dizer, não foi com judeus, foi além dos judeus. Foi também com sindicalistas, com negros, com homossexuais, foi também com pessoas que lutavam por melhores condições de vida. É uma situação gravíssima o que está acontecendo, porque estas pessoas estão carregadas de ódio sem argumento. O que foi que o Lula fez a não ser melhorar a vida, inclusive dos ricos? Porque quando o Lula desenvolveu uma política de luz para todos, na minha região do ABC, o povo começou a melhorar de vida porque a geladeira que o nosso companheiro do campo comprou foi feita na região produtiva. A mesma coisa com rádio, aparelho eletrônico, televisão e outras coisas mais. Então beneficiou. As empresas cresceram, todos cresceram. E quando alguém tem o poder de compra, compra mais, todo mundo vende mais. Me mostre o crime que o Lula cometeu, porque este ódio incompreensível só pode ser ódio de classe. E isso nós vamos ter que discutir muito com o nosso povo para que a gente enfrente este ódio com amor. Mas assim como o seu vizinho que o senhor citou agora há pouco, nós conversamos ontem também, fizemos uma entrevista para a Rádio PT na Câmara, no programa Tudo Que Rola é Papo, e o senhor me disse que tem muita gente que bateu panela que se arrependeu. Ah, sim, tem casos. Recentemente um cidadão no avião sentou do meu lado, a gente veio de São Paulo para Brasília, e cidadão muito bem vestido, sentou do meu lado e falou um pouco baixinho, até errou meu nome, falou deputado Raimundinho. Falei, Raimundinho não, deputado Vicentinho. Ah, sim, tá certo, perdão. Aí perguntou, é verdade que acontece isso? Na reforma da Previdência falei, acontece isso, mais isso. Começamos a conversar, um diálogo muito, muito sereno. Né? Eu até achei que ele ia dizer alguma coisa contra. Ele ficou calado. Depois falou, Vicentinho, olha, eu estou com vergonha. Estou com vergonha e estou indignado com esse Michel Temer. Eu fui usado. Porque eu fui para a rua, eu bati panela no meu apartamento e fui para Paulista. E eu estou com mais vergonha ainda porque o meu vizinho de baixo é um petista roxo, ele falou. E eu não tenho nem coragem de dizer para ele que eu estou arrependido. Mas estou falando para você, Vicentinho. Então, as pessoas estão acordando, e é preciso que acorde, gente. Eu fiquei indignado quando eu vi homens com filhos jogando pedra no ônibus do Lula. O que essa pessoa está ensinando para o seu filho, meu Deus do céu? Ensinando a ser um cruel, a ser um desumano, a ser um egoísta. Meu Deus do céu. Mas vamos seguir lutando, a gente não perde a esperança. Ô Vicentinho, aqui muita gente também mandando aqui, olha, Lucieuda, nome diferente, né? Lima dizendo que é PT.
Nice Júnior, eita que judiciário podre. É bom lembrar, Nice, que o Supremo Tribunal Federal ele existe para proteger a Constituição. E foi ele quem feriu. Pois é, o senhor inclusive é advogado, né, deputado? Eu sou bacharel em Direito, eu sou pós-graduado em Economia do Trabalho, já posso dar aula em universidade inclusive, mas sou bacharel em Direito. Mas meu sonho é ser advogado. Eu me formei há 14 anos e aprendi muito. Em breve, né? O deputado, uma coisa que o senhor falou aí, que a gente tem que discutir a questão do ódio de classes, né? As eleições, agora em outubro de 2018, muita coisa vai mudar. Então é preciso você, internauta, que esteja atento, né? O que as pessoas, o que os parlamentares vêm fazendo aqui, esse Congresso Nacional Conservador, né? E escolher certo o seu candidato, para que defenda pelo seu direito, mas que você também tem o seu dever, porque as pessoas às vezes ficam assim, não, porque eu tenho direito a isso, aquilo outro, e o dever, como cidadão brasileiro, de defender o país, de defender o seu irmão, né, de evitar o confronto. Eu acho que as pessoas têm que tomar um grande cuidado ao escolherem quem votar. Tem pessoas que votam e passou um período e esqueceu de quem votou. Tem pessoas que no dia da eleição ficam procurando papelzinho no chão. Vale a pena olhar a vida pregressa, a vida pessoal, olhar as propostas defendidas na sua história de vida. Eu fico tão feliz quando esses dias eu vou muito em fábricas, né? Então eu estive na Mercedes de madrugada, essa semana eu estive na Ford, né? Conversando com os trabalhadores, e me conto de vez em quando nos bairros com companheiros que lutaram comigo ainda em 80. Eu falo, meu Deus, como é bom a gente ser coerente a vida inteira, né? A diferença é que a gente não sai na televisão todos os dias. Tem gente que conta piada, fala brincadeira, tem gente que usa instrumentos como aquele pato lá da Fiesp, fica usando o Senai, por exemplo, como propaganda, coisas horríveis, né? Então, eu acho, pessoal, que a nossa vida a nossa sociedade não vai ser uma sociedade saudável enquanto não se praticar a solidariedade. Quando a gente é egoísta, a gente quer passar por cima dos outros. E passando por cima dos outros, finda um matando o outro. Nós temos que ser solidários, porque todo mundo assim ganha. Então, na hora de votar, é muito importante olhar a vida das pessoas, ter muita consciência. E quando você adquirir consciência, você divulgue para os seus vizinhos, para os seus amigos, para as pessoas com quem você tem relação, para a sua família, também essa sua consciência. Eu sei que esse momento é tão grave que dividiu até famílias. Eu tenho na minha família as pessoas que pensam diferente, mas hoje já estão em silêncio. E eu não vou me aproveitar do silêncio dessa minha família para dizer, tá vendo, eu não falei? Não precisa falar isso. Não precisa chamar ninguém de coxinha ou de trouxinha. Vamos trazer as pessoas para o nosso meio. Afinal de contas, quando eu vejo um pobre dando risada com a prisão do Lula, eu vou me lembrar dos outros pobres que riram quando prenderam Mandela, ou dos negros que riram e pobres quando prenderam Dr. Martin Luther King e assassinaram. Ou me lembro das pessoas que foram usadas pelo poder daquela época quando escolheram votar para matar Jesus. Então, vamos repensar que a gente consegue dar um salto de qualidade. Deputado, o senhor falando aí das visitas que o senhor faz, né, de madrugada, aos companheiros, vamos recordar um pouquinho aqui para os internautas aquela mobilização toda antes de Lula ser preso, ser mantido preso político. Que coisa linda em São Bernardo. Tanta gente chorando. Sim, eu também chorei naquele dia. E o Lula ali, olha, passando aquela mensagem, ele continua assim. Ali passou um filme na nossa cabeça. E eu me lembro que num determinado momento, daquele momento de tensão, de emoção, e os helicópteros da mídia ali por cima, eu falei, Lula, olha, tá igualzinho em 80. Em 80 era assim, a gente fazendo passeatas e greves, ele era presidente do sindicato, estava preso, e nós continuamos em greve, e os helicópteros em cima, né? Então passou toda uma história. Para o pessoal que não sabe, eu sou associado dos metalúrgicos desde 77, mas em 81 fui eleito vice-presidente, fui cassado em 83, em 84 eu voltei como primeiro secretário, o Lula também voltou naquele período, fomos colega de diretoria juntos, ele foi antes, depois nesse período. Em 87 eu fui eleito presidente do sindicato, em 90 eu fui reeleito, do metalúrgico do ABC,
Depois, em 92, aliás, metalúrgico trabalhando no campo de Diadema. Depois, em 92, nós unificamos o sindicato para a ABC e eu fui o seu primeiro presidente. Em 94 eu fui eleito presidente nacional da CUT. Em 2000 eu fui reeleito. E aí eu fui eleito em 2001 deputado federal, cuja missão é defender o direito da classe trabalhadora, a luta contra todo tipo de preconceito e discriminação. E essa história faz parte de um grau de consciência do nosso povo. Esta manifestação do dia 6 e do dia 7, esses 2 dias, também foi um momento de muita emoção pelo reencontro. Ali tinha gente que eu tinha visto nas greves de 80, que inconformados vieram ali trazer o abraço. Que a grande mídia não mostrou. Não mostrou, a grande mídia não mostrou. E aliás, eu quero mandar um abraço para a equipe da TVT, a TV dos Trabalhadores, que fez uma cobertura decente, mostrando todos os lados, e a Globo ainda se arvorou em usar a imagem da TVT e teve a indelicadeza de ligar para o departamento de comunicação da TVT para pedir para tirar o nome de TVT. Olha que coisa absurda, eles acham que são dono do mundo. Então foi um momento bonito, eu estava lá com meu filho Robinho, estava com a Roseli, a gente chorou ali, aquelas músicas tocadas, parecia um filme, como eu falei, lembrando os momentos que nós passamos ali. Então eu acho que o povo está acordando, o povo está percebendo. Bom, a gente está quase finalizando o programa, deputado. Eu queria que o senhor falasse, a gente começou a conversar sobre o golpe, esses 2 anos de golpe, onde a presidenta eleita Dilma Rousseff, por mais de 54 milhões de brasileiros, foi destituída. Ela vem fazendo um trabalho maravilhoso também. Inclusive internacional. Internacional. Quem pensa que a pessoa sai assim, né, que a grande mídia não mostra, não está fazendo nada, está em casa, né, reclamando da vida, não. Ela tem denunciado, relembrado o golpe, que ela foi vítima, e o golpe que estão tentando fazer com Lula. Quer dizer, estão prorrogando esse golpe, é um verdadeiro atropelo ao Estado Democrático de Direito. Inclusive, foi lançado a semana passada um um filme, uma van-premiere de um filme, um documentário que mostra os bastidores do golpe. Esse documentário vai ser publicado em todos os lugares, daqui a 30 dias. Mas quem assistiu, fui convidado, não pude, mas foi muita emoção. E quem assiste aquele documentário percebe a jogada. Não é um filme, como fizeram da Lava Jato, cheio de mentiras. Não é um filme de malandragem, como está agora o da Netflix, não. É documentário, pessoas reais falando a realidade. E a Dilma tem cumprido esse papel de maneira fantástica. Tem andado pelo mundo, tem sido recebido com muito carinho, e tomara que a pressão internacional seja importante para que o Brasil, de fato, essa elite se toque, né, e não podemos mais conviver com tal coisa. Bom, vamos só relembrar que muitos deputados, acho que todos os deputados do PT, né, estão usando o Lula. Por quê? Vamos explicar para o internauta, deputado, por que o senhor colocou Vicentinho Lula no seu nome parlamentar? A intenção deles é fazer com que o Lula desapareça. E o Lula disse, olha pessoal, aliás, deu uma declaração que me fez chorar, que ele falou que a vida dele foi ao lado do povo, por esse povo ele lutou a vida e poderá morreria por este povo. E no dia da prisão, antes dele se entregar, ele falou, olha pessoal, se eu não puder mais andar, vocês andem, vocês serão as minhas pernas. Vocês serão as minhas ideias, porque ideias não se prendem. Vocês serão a minha voz. Então nós somos Lula. Todos nós somos Lula. Não foi somente a nossa bancada que fez isso, não. Vários deputados, vários vereadores e pessoas da sociedade, falando Lula da Silva, para mostrar que o Lula está, embora o homem esteja ali, mas seus ideais estão soltos pelo Brasil. Não, e o Lula, gente, o Lula está sendo mantido preso. E ele vai voltar forte, muito mais forte. Pois é, o Lula está sendo mantido preso político, mas essa enxurrada de cartas, de solidariedade, de resistência, isso tem fortalecido o Lula cada dia mais. É verdade, e inclusive dá uma dica, liguem para a Polícia Federal para procurar saber como é que está o Lula lá. Liguem lá em Curitiba, porque as pessoas devem dar informações. Escrevam para o Lula, mas não mande a carta para a Polícia Federal, que eu temo que eles podem nem entregar para o Lula,
mandem para o diretório do seu partido encaminha para o Partido Nacional e lá serão entregues as cartas ao presidente. Mas são pacotes de cartas chegando. São cartas que são feitas, inclusive, nos acampamentos também. Crianças fazendo desenhos, pessoas que não conhecem Lula, que até não são filiadas ao Partido dos Trabalhadores, mas que reconhecem. E eu quero dar o exemplo aqui de Brasília, da rodoviária, né? Umas mulheres lá sentaram com papel e caneta na mão, com a placa. Vem aqui, vamos escrever carta para o Lula. A pessoa chegava e ficava ditando, pessoas simples, e o Lula vai receber essas cartas. Pois é, para você ter acesso a essa informação, basta você entrar no nosso site, www.ptnacâmara, gente, tudojunto.org.br. Lá você vai ter, inclusive, esse jornal aqui, vai saber realmente o que está realmente acontecendo. Deputado, nós estamos finalizando o nosso programa, mas eu queria que o senhor deixasse aí um apelo, né, para as pessoas que clamam por justiça, que querem um país de paz, de amor, menos intolerância. A gente pode ter as divergências, né? Mas as divergências... São da democracia. São da democracia, mas tem que ser resolvidas da melhor maneira possível. Não com ataques ao ser humano, porque isso aí, como está acontecendo com Lula, inclusive eu vi um filme também, pode acontecer com você, Maria, José, Joaquim, qualquer pessoa. Então, entendeu? Então você cercear a liberdade de ir e de vir da pessoa é muito triste, com informações negativas. É verdade. Ivana, antes de terminar aqui o nosso diálogo, eu queria mandar uma mensagem de uma pequena homenagem a 3 personagens que nesta semana nos deixaram. Primeiro eu estive, inclusive, no velório da nossa querida Raquel Trindade, na cidade de Embu das Artes, que foi no último domingo, segunda-feira. E a Raquel Trindade, ela era filha do grande poeta libertador Solano Trindade. Morreu com 81 anos. O cortejo foi belíssimo, eu tive que ir para Brasília, mas o cortejo foi belíssimo. A cidade inteira parou para dar despedida da nossa querida companheira de religiões de matrizes africanas, artista, bela artista, enfim, minha homenagem a todos os seus familiares, a seus filhos, a seus netos. Também a minha homenagem ao grande Paulo Singer. Paulo Singer, economista, um homem de ideias próprias, que nos orientou muito no movimento sindical, no movimento social, no nosso partido. O homem da economia popular, um homem que ajudou muito a desenvolver a visão de que cuidar dos pequenos é cuidar do país, é cuidar da economia verdadeira. Minha homenagem aos seus familiares. E ontem foi sepultado o meu companheiro Juca. Quem é Juca? É um motorista lá de São Bernardo, que ele saía das montadoras para levar os caminhões novos para todo o Brasil, para toda a América do Sul. O Juca morreu em viagem, foi sepultado ontem. Irmão da companheira Cida Costa. O Juca era chamado no lugar de trabalho de PT. Ô PT, vem pra cá PT, porque ele é um dos fundadores. São militantes da Pastoral Operária, da Paróquia São Geraldo. Cida Costa, o meu abraço carinhoso, você que é uma guerreira. Estivemos participando no sábado do 3º Encontro Regional de Fé e Política. Você me falava, Cida, que o Juca tinha adoecido, mas estava se recuperando e estava vindo para casa. E veio a falecer. O legado desses 3, cada um com a sua potencialidade, com a sua realidade, são legados importantes para que a gente continue com as ideias que esses 3 defenderam. Deputado, num programa anterior, eu li a carta que Lula mandou, né, e foi lida pela presidenta nacional do PT, a senadora Gleice Hoffmann, do Paraná, e vou reler essa carta. Sim. Porque é uma carta emocionante. O senhor quer ler a carta? Posso ler? Lê a carta para a gente, que então... Lula escreveu mostrando que ele acredita na justiça e provando a inocência dele. Vamos lá, deputado. Ele diz aqui: eu ouvi o que vocês cantaram. Estou muito agradecido pela resistência e presença de vocês neste ato de solidariedade. Tenho certeza que não está longe o dia em que a justiça valerá a pena. Na hora em que ficar definido que quem cometeu o crime seja punido e que quem não cometeu seja absolvido. Continuo desafiando a Polícia Federal da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato,
o Moro e a segunda instância aprovarem o crime que alegaram que eu cometi. Continuo acreditando na justiça e por isso estou tranquilo, mas indignado, como todo inocente fica indignado quando é injustiçado. Grande abraço e muito obrigado. Você sabe que, Ivana, nesta manhã que eu estive lá, ao pegar o microfone, todo mundo em volta, muita gente, né? E eu gritando com o companheiro Lula. E as fotos lindas, deputado. E eu gritando, companheiro Lula, bom dia. Eu quase chorei. Eu não quero chorar agora. Nós estamos juntos, companheiro Lula. Você está presente na nossa vida. Deputado Vicentinho Lula, do PT de São Paulo, muito obrigado pela sua participação. Espero que o senhor venha N vezes aqui aos estúdios do PT na Câmara, que fica aqui em Brasília, gente, na capital federal, onde tudo acontece, né, deputado? É verdade. As coisas boas e as coisas ruins também. Eu queria deixar o meu agradecimento de coração por esses programas que eu venho fazendo com deputados queridíssimos, né? Dizer que eu sou muito orgulhosa também, tenho muito orgulho das nossas deputadas, as nossas mulheres que estão lá. Hoje, a ex-ministra de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci, me mandou uma série de fotos. É uma guerreira. É uma guerreira também. E ela está lá presente, né, mostrando que coisa linda esse ato que aconteceu, que acontece toda semana no vão da MASP. Então, aí agradecer a você que esteve conosco até agora e dizer o seguinte, gente, uma frase que me tocou muito ontem, que o Wagner Freitas falou. Lula livre significa lutar pelo Brasil. Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Quer rever o nosso programa? Muito fácil, acesse o Facebook do PT na Câmara, que é o seguinte, é o Facebook também do senhor, né, deputado, que deve estar transmitindo junto com a gente. Um abraço PT na Câmara internautas, e os internautas também. Dignidade sempre. Pelo Facebook do Vicentinho. E dizer o seguinte, que foi um prazer imenso ter vocês comigo nesta manhã de quinta-feira. Grande abraço e a gente se encontra aí a qualquer momento com novas informações. Até lá.